Olá, querido aluno, querida aluna, querida família, querido telespectador, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando aí durante seus estudos. E no 9º ano nós vamos continuar falando e aprofundando sobre as classes de palavras. Nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre isso. Nós vimos que as palavras elas podem ser classificadas em 10 tipos diferentes. Bom, então, nas aulas anteriores nós falamos dos numerais, dos artigos, dos substantivos, dos pronomes, dos adjetivos. Falamos também das conjunções e das preposições. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os adjetivos. Bom, então vamos lá. Então, o que é um adjetivo, né? Você se lembra aí das suas aulas lá na sua escola? O adjetivo é aquela palavra que vai trazer uma característica, né? Uma informação aí, geralmente junto com o substantivo. E esse adjetivo, ele pode ser flexionado em gênero, certo? Que pode ser masculino, feminino, e o número, que pode ser singular e plural. E dentro dessas divisões, a gente pode chamá-los de adjetivos uniformes, que é aquele que tem uma única forma para os dois gêneros. É o caso, por exemplo, de feliz. Eu digo o menino feliz, a menina feliz. Então, feliz, ele não tem uma forma diferente para o masculino e para o feminino. Por isso eu digo que é um adjetivo uniforme. Bom, os biformes, como o próprio nome diz, são aqueles adjetivos que têm formas diferentes. Ele tem uma forma para o feminino que é diferente da forma para o masculino. É o caso, por exemplo, de carinhoso. Eu digo o homem carinhoso e a mulher carinhosa. Certo? Vamos lá. Em se tratando aqui do número singular e plural, eu posso dizer que um adjetivo é simples, quando ele faz o plural de acordo com as regras do substantivo simples. Então, se eu digo lá, a mulher bonita, as mulheres bonitas, né? Então, o bonita, ele flexiona ali, eu faço o plural de acordo com o substantivo, só acrescento o S. Então, olha só, vamos aqui para os compostos. Aqui nos substantivos compostos, eles vão variar apenas o último elemento. Então, quando eu tenho ali, ó, escola médico-cirúrgicas, o plural eu faço acrescentando o S no último termo, na última palavra. Olhos verde claros, tá vendo? Eu tenho um substantivo, eu tenho um adjetivo composto, verde claros, verde claro, mas o plural eu faço acrescentando o S só na última palavra, que é claros. Não há flexão no último elemento quando for o substantivo carros, azul, bebê. Certo? Então, o último elemento aqui é um substantivo, ó, bebê. Por isso que eu não flexionei. Diferente de verde claros, né? Que ali eu tinha um adjetivo, certo? Exceção, surdos, mudos e os invariáveis, que é azul marinho que são azul marinho e azul celeste. Esses aí não serão flexionados, certo? Então, ó, recapitulando, adjetivos. Em relação ao gênero, eles podem ser uniformes e biformes, se tem forma diferente para o masculino e para o feminino ou não. E quanto ao número, eles podem ser simples e podem ser compostos, certo? Bom, então vamos lá? Vamos para um joguinho aí para a gente ver se a gente entendeu como é que isso funciona na prática, dentro do contexto. Bom, vamos lá então. O que é um adjetivo? Alternativa A, tudo que caracteriza os seres. Letra B, o que caracteriza o substantivo, como por exemplo, bonita, bela, feia. Letra C, tudo que dá nome. Ou letra D, é o nome das pessoas, o nome dos objetos, ou o nome de uma comida. O que é um adjetivo? Bom, a melhor alternativa é a letra B, certo? Então, é aquilo que caracteriza o substantivo. Bom, vamos lá. Próxima. Questão 2. Marque a alternativa que apresenta somente adjetivos. Então, na letra A eu tenho bela, mesa e manhã. Na letra B eu tenho saiu, café e chá. Na letra C eu tenho bela, feia, grande, inteligente. Na letra D eu tenho incrível, molenga e mortadela. Na letra E eu tenho deitar e bolacha, onde eu tenho só características aqui, só adjetivos. Você respondeu letra C, você acertou. Vamos lá, próximo. Na frase, que coisa cara, qual que é o adjetivo? É coisa, é que ou é cara? Cara, né? Aqui eu tenho uma característica, oposto de barato. Vamos lá, mais um. Marque a alternativa que apresenta somente adjetivos.
Letra A, matar, estudar, fortalecer. Letra B, cão, mesa e felicidade. Letra C, rico, simpático e educado. Bom, na letra A nós temos só verbos, na letra B nós temos só substantivos e na letra C nós temos só adjetivos. Então, essa é a resposta correta. Vamos lá, última pergunta. O que o adjetivo caracteriza? Um substantivo, um advérbio, o verbo ou o próprio adjetivo? Ele caracteriza um substantivo. Aí, bacana, né? Então, vamos adiante com a aula de hoje. Bom, e um assunto importante que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais é sobre como fazer o plural dos adjetivos compostos. E aí, eu selecionei um vídeo bem interessante para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos lá? Luso brasileiro ou luso brasileiros? Verde claro ou verde claros? Azul marinho ou azul marinhos? De fato, o plural dos adjetivos compostos gera muitas dúvidas entre os estudantes. Aqui, nós esclareceremos cada uma delas. Eu sou a professora Maria Beatriz, seja muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa aqui do Brasil Escola e já aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações antes mesmo de começarmos. Pessoal, para esclarecermos o conteúdo referente ao plural dos adjetivos compostos, analisaremos aqui algumas regras gerais, compartilhadas entre os principais linguistas brasileiros. Regra de número 1. Quando esse adjetivo composto é composto por dois adjetivos, um ligado ao outro, normalmente a palavra que se flexiona no plural é a segunda. Somente o último se flexionará no plural. Por exemplo, descendência luso-brasileira, substantivo no singular, adjetivo também no singular. Como isso é passado para o plural? Descendências luso-brasileiras. Aqui, nós já esclarecemos aquela primeira dúvida. Eu comecei a aula com esse exemplo. Luso-brasileiros, no masculino, é a forma correta do adjetivo no plural. E assim continua a regra. Cabelo castanho escuro, cabelos castanho escuros. Lenço verde claro, lenços verde claros. Livro infanto-juvenil, livro infanto-juvenis. Em todos esses exemplos, flexiona-se somente o último adjetivo da composição, mas existem duas exceções sobre as quais nós precisamos comentar. A primeira delas referente ao termo surdo-mudo. Nesse caso, especificamente nesse caso, os dois adjetivos se flexionarão no plural. Meninos surdos-mudos ou meninas surdas-mudas. Mais uma exceção, mas agora de modo inverso. As palavras azul celeste, azul marinho, azul ferrete, azul marinho foi uma das palavras com as quais eu iniciei esta aula. Nenhuma delas se flexiona no plural. Se digo terno azul marinho, no plural, ternos azul marinho, flexão no singular. Olho azul celeste, olhos azul celeste, adjetivo no singular. Não há flexão nesses casos. Passadas as exceções, partimos para a segunda regra. Quando uma palavra é formada por algo invariável, como um advérbio, mais um adjetivo, somente este último se flexionará no plural. Por exemplo, pessoa mal educada, no plural, pessoas mal educadas, somente a última palavra flexionada. Esforço sobre-humano, igualmente, esforços sobre-humanos. Criança recém-nascida, crianças, o quê? Recém-nascidas, somente o adjetivo se flexionando no plural. Simples, né? Diferentemente, quando uma palavra é composta por um adjetivo seguido de um substantivo, ela se torna invariável, não há flexão no plural. Por exemplo, vestido verde esmeralda, no plural, vestidos verde esmeralda, no singular. Isso porque verde é um adjetivo, mas esmeralda é um substantivo. E nesse caso, a terceira regra se aplica, não há variação para o plural. Veja mais alguns exemplos.
Flor azul turquesa, no plural, flores azul turquesa. Adjetivo permanece no singular. Enfeite verde oliva, enfeites verde oliva. Camiseta vermelho sangue, camisetas vermelho sangue. Turquesa, oliva e sangue são substantivos que compõem esses adjetivos. Por isso se tornam invariáveis. Essa é a terceira regra. Isso acontece porque nos adjetivos compostos dessa forma, subentende-se a expressão da cor de. Por exemplo, vestidos verde esmeralda. Vestidos da cor verde da esmeralda. Verde e esmeralda aqui são palavras invariáveis quando nós colocamos essa expressão que na verdade está implícita ali nas construções passadas, né? Por exemplo, camisetas da cor vermelha do sangue. E quando é explícita a expressão cor de? São invariáveis as locuções adjetivas constituídas desta maneira. Então, laços cor de rosa, laço cor de rosa e laços cor de rosa. Cabelo cor de palha, no plural, cabelos cor de palha, adjetivo, locução adjetiva no singular. Pedra da cor do mar, pedras da cor do mar. Essa locução adjetiva é invariável. E aí, gostou do vídeo? Muito didática a explicação, não é mesmo? Olha só, separei aqui alguns pontos para a gente reforçar de todas as informações que foram passadas aí nesse vídeo. Então vamos lá. Plural de adjetivos compostos. A regra geral estabelece a variação apenas de um elemento, que é o último elemento, de forma que haverá sempre um substantivo de referência. É o que acontece, por exemplo, quando eu digo olhos verde claros. Então, eu tenho aqui plural com S no último elemento, certo? Então, olhos verde claros miravam a montanha. A blusa azul escura distinguia os convidados dos anfitriões. Então, aqui eu fiz a concordância de gênero, né? Blusa escura no último termo. Então, essa é a regra geral. Vamos lá. Há, contudo, 4 casos especiais que a gente precisa de dar atenção. Quais são eles? Número 1. Quando ambos os radicais do adjetivo composto variarem. É o caso, por exemplo, de surdo-mudo, ou surda-muda, surdas-mudas. Então, a menina é surda-muda, a menina surda-muda é muito bonita. E as meninas surdas-mudas são muito bonitas. Então, nesse caso aqui, né, que eu tenho radicais, né, que são adjetivos, os dois são adjetivos, eu vou fazer a flexão dos dois, tanto para o feminino quanto para o plural. Segundo caso, quando os dois radicais do adjetivo composto são invariáveis. É o caso de azul marinho, ó, os ternos azul marinho chamam a atenção dos convidados, as blusas azul celeste eram muito bonitas, materiais azul ferrete são essenciais para a obra. Então, aqui nós temos adjetivos compostos que são invariáveis. Então, tenta memorizar aí, ó, azul marinho, azul celeste e azul ferrete. Esses são invariáveis. Terceiro caso, quando houver uma cor seguida de um substantivo, nenhum dos elementos do adjetivo composto pode variar. É o caso de blusas amarelo, ouro. Olha só, então uma cor seguida de um substantivo. Então, não vou fazer a variação. Tintas branco, gelo, certo? Então, é uma cor seguida de um adjetivo, não vou variar. Apostila verde, abacate, a mesma coisa. Uma cor seguida de um substantivo. Então, fica assim, ó. Blusas amarelo, ouro são importantes para a virada. Tintas branco, gelo foram requisitadas para a casa. Apostila verde, abacate, apostilas, faltando essa aqui, verde, abacate foram as mais vendidas, certo? Vamos lá. Quarto caso. Quando um dos compostos trouxer a expressão cor de, explícita ou subentendida, ficará também sem flexionar, ficará invariável. É o caso de blusas cor de mel, foram a sensação da festa de aniversário. Sapatilhas cor de rosa, foram compradas para a criança. Então, não preciso flexionar, não coloco no plural, certo? Então, blusas cor de mel e sapatilhas cor de rosa. Bom, vamos lá, agora vamos falar um pouquinho dos advérbios. O que são os advérbios, hein? Você se lembra? Bom, os advérbios são aquela classe, né, que ela vai atribuir uma circunstância aos verbos e vai intensificar também os adjetivos e os advérbios, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, então, de acordo com a ideia que esse advérbio traz, ele tem algumas classificações. Por exemplo, intensidade. Então, quando ele é a palavra muito, depressa, pouco, tão, demasiado, bastante, demais, essa ideia de intensidade, eu digo que ele é um advérbio de intensidade.
De modo, como é feito alguma coisa, como acontece alguma coisa. Bem, mal, assim, pior, depressa, devagar. Então, cuidadosamente, calmamente, né? Todos esses advérbios aí com finalmente, são todos advérbios de modo. De lugar, como o próprio nome diz, lugar, aí, aqui, acolá, cá, lá, adiante, abaixo, acima, fora, longe, perto. De tempo, hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, miúde, antes, ontem, tarde, etc. De negação, esses aqui é bom que a gente memorize também. Não, nem, tampouco, nunca e jamais, certo? Então, ó, não, nem, tampouco, nunca e jamais são advérbios de negação. De afirmação, sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo e efetivamente. Nós temos também os de dúvida, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez e casualmente. Os de exclusão, só, somente, salvo, exclusivamente, apenas. Os de inclusão, também, mesmo, até, inclusivamente e ainda. Os de ordem, ultimamente, depois, primeiramente. E os de interrogação, quando, como, onde, aonde, donde e porquê, que vem nas perguntas, certo? Vamos lá. Então, um joguinho aqui para a gente classificar esses advérbios e ver se a gente entendeu direitinho. Vamos lá? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui, né, alguns advérbios e algumas frases. Então, vamos lá. Amanhã, cedo, ontem, hoje e antes. São advérbios de... Vamos lá... tempo. Bem, mal, pior, melhor, devagar. Aqui a gente tem exemplos de advérbio de modo. Aqui, ali, lá e perto, lugar. Sim, claro e realmente, afirmação. Nem, não e nada, de negação. Bem, devagar, melhor, pior e mal, a gente tem de intensidade, certo? Depois, do outro lado, a gente tem as frases. Ele corre devagar, a gente tem aqui exemplo de advérbio de modo. Opa, vamos lá. Aí. Vamos nos mudar para longe, um exemplo de um advérbio de lugar. Não decidimos ainda, mas talvez faremos um exemplo de um advérbio de dúvida. Estudamos, claro, aqui a gente tem um exemplo de um advérbio de afirmação. Ela nem foi à festa. Aqui a gente tem um advérbio de negação. Eu te acho bonita demais, de intensidade. Ó, pulei esse aqui embaixo, né? E eu te encontro amanhã, um exemplo de advérbio de tempo. Bom, muito fácil, muito tranquilo, né? Tenho certeza que você acertou tudo. Então, vamos lá, vamos finalizar a aula de hoje. Então, aqui nós finalizamos mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós continuamos falando das classes de palavras e hoje, mais especificamente, nós falamos dos adjetivos e dos advérbios. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais na aula de hoje, que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá!